Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 14 e teremos revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. E para a gente recordar os conteúdos que nós vimos nesta unidade, olha onde a gente vai parar. Onde tudo começou, nas cavernas, né? A gente viu que o fazer artístico, ele acompanha a história da humanidade, né? Então, o homem, dentro das suas possibilidades, ele vai fazendo as suas artes, digamos assim. Claro que naquele momento, lá na pré-história, a gente sabe que a arte, ela tinha um caráter funcional, ele não estava ali com a intenção de produzir arte, né? Ela tinha um caráter de funcionalidade, ela tinha uma utilidade. Então, a gente visitou diversos momentos da arte, conhecemos várias manifestações artísticas e a gente sempre volta lá, né, para ver que começou lá na pré-história, né? Seja a música, seja a dança, seja a pintura. Então, a gente sempre tem, né, relatos de indícios lá na pré-história. E não existem relatos científicos suficientes que possam comprovar com exatidão quando a música teve origem. Mas é possível afirmar que os homens das cavernas já faziam as suas próprias produções musicais. Nesse período eram usados sons criados por movimentos corporais, vocais e alguns poucos instrumentos rústicos. E daí considera-se o início da música pela humanidade. Então, a gente está falando agora mais especificamente de música, né? Então, existem indícios, pesquisas indicam que na pré-história o homem ele já conseguia emitir os sons, seja através do próprio corpo, né? Ou seja através de instrumentos bem rústicos, né? Então, os sons que ele imitavam era a imitação dos sons da natureza, aquilo que eles escutavam, né? Então, desde a pré-história, a gente já começa a conseguir perceber indícios dessa produção musical. E a gente conversou sobre a música, como que a gente consegue perceber o que é a música, né? Nas músicas, sons e silêncios se alternam num determinado período de tempo, formando padrões que se repetem. Podemos dividir a música em 3 elementos básicos, que seria o ritmo, a melodia e a harmonia. Então, olha só, muitos pesquisadores afirmam que a música ela é uma combinação de momentos de sons com momentos de silêncio. Então, a gente viu que as notas musicais, elas têm na composição musical, né? Cada nota ela tem uma duração e tem ali as pausas, que seriam os momentos de silêncio. Então, a música seria a combinação agradável aos nossos ouvidos, né, de momentos de som com momentos de silêncio. E a gente falou sobre alguns elementos da música. Vamos recordar o ritmo. O que a gente falou sobre o ritmo? É a organização dos sons dentro do tempo. É o elemento que está relacionado com a propriedade de duração do som, variando entre os sons e silêncios, curtos, médios e longos, dentro de uma composição musical. Esse é o único dos 3 elementos que existe em todas as músicas. Pode-se até ter uma música sem melodia ou harmonia, mas nunca sem ritmo. Um conjunto de sons não pode ser música. Então, o ritmo, ele dá esse caráter de música. O que é o ritmo, né? É a organização desses sons dentro de um tempo. E ela está relacionada com a duração desses sons. Um som mais curto, ou seja, uma nota que ela é mais curta, a outra que é mais longa. Um tempo de silêncio que é mais curto, um tempo de silêncio que é mais longo. Então, todos esses elementos, quando combinados, eles dão o ritmo da música. Tem aí uma direta relação com a duração desses sons. Outro elemento que nós vimos foi a melodia. É a parte da música
que geralmente é cantada ou tocada por um instrumento melódico, como a voz ou um violão. A melodia é o aspecto mais reconhecível de uma música. É o que fica na mente das pessoas após ouvi-la. Lembra que a gente falou até que tem aquelas músicas que a gente fala que é música chiclete, que fica aquela música na cabeça. A gente fica, às vezes a gente fica, meu Deus, mas que música é essa? E a música fica, porque é a melodia que ela fica gravada na nossa mente. E a gente consegue, né? Às vezes a gente vira, mas que música é essa que me ajuda? Porque aquela melodia fica ressoando na mente. Então, a melodia ela vai fazer, né, com que aquela música ela fique gravada na nossa memória. Outro elemento que nós vimos é a harmonia. A harmonia representa o conjunto de sons dispostos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A harmonia surge da combinação de diferentes sons emitidos simultaneamente, criando um conjunto agradável. Ou seja, na harmonia, a gente tem ali a combinação desses sons, que eles estão sendo tocados simultaneamente, ao mesmo tempo. Pensa na orquestra, todas aquelas famílias de instrumentos, e eles vão tocar juntos. Mas como é que não vira uma grande bagunça? Justamente por conta da harmonia. A harmonia, ela vai trazer essa combinação harmônica, agradável, e ela vai fazer com que os sons não se sobreponham, que um som de um instrumento não atropele do outro, que eles se completem, certo? Então, a harmonia é essa capacidade de organizar a música, de fazer a harmonia de todos aqueles sons que estão sendo tocados ao mesmo tempo, né? Sons que são emitidos muitas vezes por diferentes fontes sonoras, né? É o instrumento, é a bateria, é o violão, é a guitarra, é o cantor. Então, tudo isso ele tem que se combinar, né, para ser agradável aos nossos ouvidos. Nós falamos sobre outras características do som também. A gente falou sobre, por exemplo, a altura. A altura é a qualidade que nos permite diferenciar os sons agudos dos sons graves. Muito importante isso, tá? Quando eu estou falando de altura, eu estou falando de som agudo e som grave. O som alto é um som agudo e o som baixo é um som grave. Por que a gente está reforçando isso? Porque comumente a gente associa a altura ao volume. Ai, esse som está muito alto. Não, ele não tá, porque a altura do som, ela tem relação a um som agudo e um som grave, certo? O fator que determina a altura do som é a frequência da onda. Nós sabemos que o ouvido humano é capaz de captar sons na faixa de frequência que vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Sons graves ou baixos são aqueles que estão na faixa de baixa frequência, enquanto os sons agudos ou sons altos, né, são aqueles que possuem suas ondas com uma frequência de vibração alta, certo? Então, mais uma vez, quando eu estou falando de altura do som, eu estou falando se um som é grave, né, ou se um som é agudo, tá bom? Outro elemento que nós vimos é a intensidade. A intensidade sonora está associada àquilo que nós comumente chamamos de volume. Olha aí, quando eu estou falando de volume, na verdade eu estou falando da intensidade. A diferença de um som intenso ou forte e um som fraco vem da amplitude de vibração da onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior a pressão que a onda irá exercer no ar. Isso faz com que os nossos tímpanos vibrem de maneira mais intensa. Olha aí a intensidade, que é o que está relacionado ao volume. Ou seja, o som não está muito alto, o som está muito forte. Ai, essa música está muito baixa. Não, ela está muito fraca, certo? Outro elemento que nós falamos é o timbre. O timbre, a gente fala que é a cor do som. É aquilo que distingue a
qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre, que é único. Assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. O timbre é aquilo que a gente vai permitir que a gente identifique a fonte sonora. A gente consegue escutar um som e falar, esse som é um som de um violão. Esse som é um som da flauta. É o timbre, eles vão estar tocando as mesmas notas musicais, mas através do timbre a gente consegue identificar. É aquela situação que a gente liga para falar com uma pessoa específica, por exemplo, falar com a mãe. Aí a pessoa atende, fala alô, aí você já reconhece que não é a sua mãe, porque não é o timbre de voz da sua mãe. Você fala, pode chamar minha mãe, por favor? Então, o que permitiu você identificar que não era sua mãe naquela ligação? O timbre de voz, certo? Outro elemento que nós falamos é a duração. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. Então, a duração é aquilo que vai fazer diferenciar se um som é curto ou longo. Por exemplo, um bip de uma mensagem. Bip é um som curto. Uma sirene de uma ambulância fica muito tempo, né? Então, ele é um som longo. Então, a gente conversou sobre como, quais são os elementos da música, falamos sobre as propriedades do som, para a gente entender que a música é uma combinação de vários desses elementos, né? Então, esses sons que têm características tão diferentes, tão peculiares, que eles vão se combinar para ser as músicas que a gente aprecia, né? E nós continuamos a nossa conversa sobre arte, nós falamos sobre processo criativo. Vocês lembram dessa conversa? A gente conversou sobre as etapas do processo criativo. Porque muitas vezes, quando a gente vê um produto finalizado, um quadro pintado ou uma música já pronta para ser lançada, às vezes a gente pensa, nossa, mas deve ter sido muito fácil fazer isso. Ela faz isso rapidinho. A gente não tem nem ideia, né, do processo que o artista passa durante, né, a produção daquela obra que a gente já vê finalizada. Então, nós vimos as etapas do processo criativo. A gente viu a saturação. Vamos lembrar o que é saturação? Sabe quando você está distraído, escutando uma música ou caminhando na rua e de repente surge uma ideia genial. Naquele momento que você está mais distraído, surge aquela ideia. Olha, eu podia fazer isso. De tanto trabalhar a ideia, até surgem umas novas ideias, né, que se somam à ideia original. Essa etapa é muito importante para aprimorar aquilo que você quer comunicar, podendo levar algum tempo até chegar a hora de produzir de fato. Essa etapa da saturação, ela é muito importante, porque é nesse momento que a gente vai coletar todos os dados, né? Vai buscar todas aquelas informações necessárias para a produção dessa minha ideia. E falando do processo criativo em arte, se uma pessoa quer produzir uma pintura, ela teve uma ideia, eu quero produzir um quadro, tá, vamos lá, mas o que você vai pintar? Vai ser uma pessoa, vai ser uma cena, vai ser um ambiente. Que produto você vai utilizar? Qual suporte? Vai ser no papel? Vai ser na madeira? Vai ser na tela? Vai ser na roupa? Então, qual é a tinta? É tinta óleo, tinta acrílica, tinta para tecido? Olha só quanta coisa a gente tem que pensar nesse processo de saturação. E começam a surgir outras ideias. Não, mas eu podia fazer um quadro que tivessem várias pessoas num ambiente, todo mundo junto. Tá, vamos organizar essa ideia. E esse é o momento da saturação, onde todas essas ideias, todo esse brainstorm que a gente fala, que é essa tempestade, né? Ela vai se acalmar e a gente vai direcionar o que a gente quer, o material que a gente quer utilizar, o caminho que a gente quer percorrer para chegar no nosso objetivo. Aí, definimos, passamos por o processo de saturação, já sabemos o que queremos, vamos para a segunda etapa, que é a produção. E chegou o momento em que você já se sente satisfeito com todas aquelas referências colhidas
e já pensou muito no assunto. Agora é hora de pôr a mão na massa, ou no lápis, ou na tinta, ou seja lá qual for a linguagem artística escolhida. Então, passou-se aquele processo de saturação, onde eu consegui definir tudo, escolher o meu material, agora eu vou para a produção. E cada um tem seu tempo. Pode ser que um artista leve, sei lá, 2 dias para produzir uma obra, tem artista que leva anos. Mona Lisa, Leonardo da Vinci levou, muitos estudiosos afirmam, de 3 a 4 anos para finalizar a obra. Olha o processo criativo dele, desde saturação e produção, até ele chegar na terceira etapa, que a gente fala que é a última etapa desse processo criativo, ele levou entre 3 a 4 anos, ou seja, não foi feita da noite para o dia, né? E essa terceira etapa, qual é? Vamos lembrar? É a liberação. Chegou o momento, resultado esperado. A gente sente que não tem mais o que acrescentar à sua obra, pois ele já apresenta a estética desejada e já comunica o pensamento que você elaborou lá na etapa da saturação. Findado o seu momento com a obra, é hora de liberá-la para o mundo. Agora o mundo vai ter conhecimento, né, da sua obra, da sua produção artística. E esse é o grande momento, é o momento da liberação da obra. E normalmente o espectador, ele acompanha só a liberação da obra. E ele olha e fala, nossa, que obra linda, mas será que demorou muito para ser feito? E às vezes a gente não tem nem ideia do tempo que passou, né? De quanto esse processo durou. E aqui a gente está falando de um exemplo de pinturas, mas a gente pode falar de todas as manifestações artísticas, as danças, por exemplo. Né? Para um coreógrafo pensar uma coreografia, ele tem que idealizar como que ele quer, né? Qual o tipo de movimentação, quais músicas ele vai utilizar, como ele vai combinar esses movimentos, como ele vai abordar o espaço que essa ação cênica vai acontecer. Então, todo esse processo criativo, ele é um processo que precisa ser respeitado. E, continuando a nossa conversa, né, sobre arte, sobre produção, nós falamos sobre uma coisa muito interessante, que é a improvisação. O que é improvisar? Vamos lembrar? Improvisar, de acordo com a definição do Oxford Language, é compor na hora, sem prévio preparo, de improviso. É aquilo que não está preparado, é improvisado, é lá na hora que vai fazendo a composição. E a gente falou sobre a improvisação na música. E como é que acontece? A improvisação musical é a arte de compor e registrar ao mesmo tempo. Ou seja, é inventar na hora. Essa arte, né, diferencia os músicos criadores de músicos reprodutores. Os músicos reprodutores são aqueles que apenas reproduzem ou executam músicas prontas. Eles geralmente possuem técnica e boa leitura, mas são completamente engessados musicalmente. O que a gente quer dizer com isso é que eles têm uma limitação para compor. Ele faz, né, a reprodução de uma música que já está pronta, mas ele tem ali uma dificuldade para compor essa música. Os músicos criadores, eles não se limitam a apenas reproduzir músicas prontas. Eles são capazes de alterá-las, incrementá-las, criar novas melodias ou harmonias automaticamente. O músico criador, quando ele já se depara com uma música, o cérebro dele automaticamente já vai entender como ele pode, né, alterar essa música, incrementar essa música. Então, a improvisação musical é essa capacidade de você transformar, de você alterar, de você incrementar, né, essa música. E existem muitas formas de fazer essa modificação, essa alteração, e uma delas é através da percussão corporal. A percussão corporal é uma prática que pode ser utilizada, entre outras finalidades, como recurso sonoro e musical para produzir sons, utilizando o próprio corpo, sem precisar de nenhum instrumento. Utiliza-se uma mistura de técnicas e movimentos, como sons produzidos pela boca,
estalos de dedos, sapateados, diferentes batidas de palmas em áreas do corpo, como peito e coxas. Então, essa percussão corporal, esse som que eu consigo obter utilizando o meu próprio corpo, ele pode ser utilizado aí no contexto de improvisação musical. Continuando a nossa viagem pelas artes, nós falamos de uma outra expressão artística. Nós conversamos um pouco sobre teatro. Vamos lembrar? No século XVI, o teatro no Brasil deu os seus primeiros passos com exibições teatrais organizadas pelos padres jesuítas. O padre José de Anchieta, ele foi considerado o primeiro dramaturgo do país e foi um dos responsáveis por trazer essa forma de arte para terras brasileiras. Lembrando que a gente teve o que a gente chama de teatro de catequese, né? Então, o teatro, ele começou, essa ação cênica, na verdade, ela começou, né, com a intenção da catequização dos indígenas. Eles utilizavam, a preocupação deles não era com a arte cênica, e sim com esse processo de catequização. E foi ali que começou, né, a história da ação cênica no país. Uma obra marcante para o teatro brasileiro na primeira metade do século XIX foi Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, que ela foi encenada em 1838. A peça é inserida na vertente do romantismo e faz parte do gênero dramático, com objetivos nacionalistas. Teve como protagonista o ator carioca João Caetano. Então aí a gente já percebe, né, como esse fazer do teatro ele foi se transformando. Temos aí uma peça de referência romântica, que a gente sabe que o romantismo ele traz esses ideais nacionalistas para a sua produção artística. Em 1943, o teatro brasileiro ele ganha uma maior visibilidade com a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, inaugurando um teatro moderno no país. Assinou a direção do espetáculo o dramaturgo polonês Ziembinski. Então aí a gente começa a perceber uma produção teatral com uma identidade brasileira. E a gente está falando de teatro, então vamos recordar aí o que é alguns elementos. Por exemplo, a dramaturgia. O que é? A dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. O ator é aquele que materializa o texto através da ação, emprestando ao personagem fictício sua voz e expressão. E público é o que assiste o espetáculo, é o que vê a obra de arte. Então, esses elementos são essenciais dentro de uma ação cênica teatral. E o ator, quando ele empresta, né, o corpo dele, a voz dele para esse personagem fictício, né, ele precisa ter um elemento muito importante, que a gente chama de consciência corporal. E nós conversamos sobre isso, né? Que a consciência corporal ela é importantíssima para saber como que o artista vai se posicionar em cena. Né? Então, vamos lembrar um pouco sobre consciência corporal. Consciência corporal e o teatro. A consciência corporal irá explorar as possibilidades de movimento, controle e expressão do corpo. A expressão acontece muito mais pelo quando nos conhecemos, pela consciência que temos de nossas possibilidades do que pelo exercício muscular. Ou seja, quando eu desenvolvo essa consciência corporal, eu vou saber como o meu corpo vai poder agir, quais são as possibilidades do meu corpo. E isso é essencial para o ator em cena, ele saber como que o corpo dele pode se comportar, o que ele pode fazer, como ele pode dialogar melhor, tanto com outros atores que estão em cena, e como ele pode ser melhor recebido pela plateia, né? Como ele pode se portar em relação à plateia. Então, nós vimos brevemente um pouco dos conteúdos que nós vimos nesta segunda unidade.